A maioria das pessoas acredita que a ansiedade nasce apenas dos pensamentos, mas isso não é totalmente verdade. Muitas crises de ansiedade começam sem pensamento algum. Começam com um som, uma mudança no ambiente, um barulho diferente, um zumbido constante, um silêncio estranho. E o corpo reage antes da mente entender. O cérebro humano foi moldado para sobreviver. Muito antes de existir linguagem, lógica ou raciocínio, o som já era um alerta de vida ou morte. Um galho quebrando, um animal se aproximando, um vento fora do normal. Por isso, o som entra no cérebro por um caminho mais rápido do que a visão. Ele não pede permissão, ele ativa diretamente áreas ligadas ao medo e à sobrevivência. Quando um som muda de forma inesperada, o cérebro interpreta isso como ameaça, mesmo que não exista perigo real. É nesse momento que a ansiedade surge. O coração acelera, a respiração muda, o corpo fica em alerta e a pessoa sente que algo está errado, mesmo sem saber o que. Não é fraqueza, é biologia. A amígdala cerebral, responsável por detectar riscos, não diferencia perigo real de perigo sonoro desconhecido. Para ela, som estranho significa possibilidade de ameaça. Agora imagine viver em um mundo onde o ambiente sonoro muda o tempo todo. Trânsito, máquinas, fones de ouvido, ambientes fechados, silêncio artificial. O cérebro humano não evoluiu para isso. Mudanças bruscas de som desorganizam o sistema nervoso e quanto mais sensível a pessoa é, maior é o impacto. Mas existe algo ainda mais profundo por trás disso. Desde as civilizações antigas, o som nunca foi visto apenas como ruído. Ele era considerado força, energia e comunicação invisível. Os egípcios acreditavam que o universo foi criado por um som primordial. Os hindus dizem que tudo surgiu do Om, a vibração original. Os gregos falavam da harmonia das esferas, onde os planetas emitem sons inaudíveis que mantêm o cosmos em equilíbrio. Para essas culturas, o som moldava a realidade. Hoje, a ciência começa a confirmar algo parecido. Tudo no universo vibra. Átomos vibram, células vibram, o corpo humano vibra, o coração tem ritmo, o cérebro emite ondas. Os órgãos respondem a frequências. Quando o ambiente sonoro muda, o corpo tenta se ajustar. Se não consegue, surge o desconforto. Ansiedade não é apenas mental, ela é física, neurológica e vibracional. Sons graves demais podem causar sensação de peso, medo e opressão. Sons agudos demais podem gerar irritação e tensão. Sons contínuos, como zumbidos ou chiados, criam exaustão mental. E o silêncio absoluto, ao contrário do que muitos pensam, também pode causar ansiedade. O cérebro precisa de referências sonoras. Quando não há nenhuma, ele começa a criar alertas internos. É por isso que algumas pessoas sentem angústia no silêncio total. Não é calma, é desorientação. Agora, pense nisso. Se o corpo responde a vibrações e o ambiente está constantemente mudando suas frequências, quantas crises de ansiedade não começam por algo que a pessoa nem percebe conscientemente, uma mudança de tom, um ruído distante, um eco estranho, um som que desaparece de repente. O corpo percebe. A mente só sente o efeito. Algumas pessoas chamam isso de ansiedade do nada, mas ela não surge do nada, ela surge da quebra de equilíbrio. E existe um ponto ainda mais inquietante. O universo não é silencioso. O espaço emite ondas. Planetas produzem vibrações. O próprio campo magnético da Terra gera sons convertidos por instrumentos científicos. Vivemos mergulhados em frequências invisíveis. Alguns pesquisadores acreditam que o corpo humano
funciona como uma antena, sensível a alterações do ambiente, mesmo quando não temos consciência disso. Se isso for verdade, a ansiedade pode ser um sinal de desajuste entre o corpo e o meio. Não uma falha, mas um aviso, um alerta de que algo mudou. Talvez por isso algumas pessoas sintam ansiedade em certos lugares e não em outros, ou com certos sons específicos, ou em ambientes aparentemente normais. O corpo sente antes da mente explicar. Ignorar isso é comum, mas entender muda tudo. A ansiedade causada por mudança de som não significa que você é fraco. Significa que seu sistema nervoso está atento. Em um mundo cada vez mais artificial, essa sensibilidade pode se tornar um peso, mas também é uma forma de percepção aguçada. O problema não é sentir, é não saber o motivo. Quando você entende que o som influencia seu estado interno, você para de lutar contra o corpo e começa a observar o ambiente. Ansiedade não é apenas um inimigo invisível. Ela é uma resposta a algo que mudou. Talvez o maior mito seja acreditar que tudo está apenas na mente, porque muitas vezes a origem está na vibração ao seu redor. E a pergunta final fica no ar. E se a ansiedade não for um erro do cérebro, mas um sinal de que estamos perdendo a harmonia com o ambiente e com o universo?